Boa tarde, pessoal. Estou gravando esse vídeo aí para complementar as informações que o Léo falou no canal dele no YouTube a respeito de burn-in, de caixas de som, fones de ouvido em geral. O que acontece? Existe um mito muito grande a respeito disso, mas boa parte desse mito ele é formado por uma característica normal de alto-falantes em si, né? De todos os alto-falantes. Afinal, os alto-falantes eles têm componentes móveis e logo assim que você tira da caixa, ou seja, que ele sai da fábrica, esses componentes móveis ainda estão, digamos assim, travados, novos, duros, né? Ou com um certo grau elevado de um aspecto que é muito importante nesse tipo de material, que é chamado resiliência, né? Que é a capacidade que um material tem de voltar ao seu estado natural, à sua forma natural. Então, isso explicado, eu posso dizer para vocês o seguinte: você consegue mensurar essa diferença, né, da seguinte forma: quando você tira um alto-falante da caixa, existe um equipamento de medição que eu aqui não tenho para mostrar para vocês, mas tem alguns amigos que têm, eu já inclusive fiz medição junto com eles, e esse é um aspecto que a gente percebe na hora. A gente tira o alto-falante da caixa, faz a medição, e a primeira medição que você faz desse alto-falante, normalmente um parâmetro que determina principalmente o quanto de graves esse alto-falante vai render no espectro, né, a que ele se propôs, normalmente ele está significativamente alterado. Por exemplo, um fabricante diz que o seu woofer, no caso, o seu alto-falante, ele consegue render uma faixa de graves até 50 Hz, ou seja, ele indica que a frequência de ressonância, que é um parâmetro que vocês depois podem pesquisar, né? É um parâmetro de uma escala chamada TED-Small, a frequência de ressonância desse alto-falante, digamos, hipoteticamente é de 50 Hz. Então, quando você tira ele da caixa e faz uma medição, esse parâmetro normalmente está muito alterado, e geralmente alterado para cima, ou seja, indicando que ele renderia menos graves do que o que o fabricante indica, né? Então, a partir dessa informação, quando você percebe que tem essa alteração, né, o que você faz? Você tende a colocar o alto-falante reproduzindo uma faixa de frequência próxima ao que seria o proposto lá pelo fabricante, como frequência de ressonância, né? Que isso é um outro aspecto um pouco mais complicado de explicar, não vou ficar aqui explicando para vocês porque isso não é o propósito. Mas você coloca lá o alto-falante reproduzindo, nada de ruído rosa e tal, até porque não tem sentido, né? Não tem sentido porque falantes que tenham uma excursão, ou seja, o movimento linear do cone, né, de pequenas proporções, ou seja, diminuto, como o que acontece com tweeters e mesmo com os drivers de fone de ouvido, que deslocam muito pouco, a membrana de um driver de fone de ouvido desloca quase nada, né? Mas como está muito próximo ali do teu aparelho auditivo, ou seja, muito próximo do teu ouvido, ele é capaz de sim, mesmo com um deslocamento muito pequeno, ter uma eficiência muito grande. Então, quando você está falando nesse sentido, né, existe uma diferença, sim. Você coloca ele para tocar lá aquele tempo, com aquela frequência. O que isso vai fazer? Vai fazer com que as fibras do cone, ou o mesmo material que faz o domo lá do driver, ele passe por um movimento forçado, e aí ele acaba se tornando mais flexível, né, do que e até com uma resiliência maior do que normalmente você viu lá no início. E a mesma coisa, um alto-falante comum, né, um woofer, por exemplo, você tem alguns componentes de montagem dele que servem para controlar o movimento do cone, né, dentre eles a centragem, que muitas pessoas chamam de aranha também, a borda do cone, que seria o outro componente de suspensão, né, do cone. Você acaba tornando esses materiais mais flexíveis, porque normalmente eles são aplicados com resina,
eles são, no caso da centragem, por exemplo, ela é feita sob prensagem, né? É um material, uma fibra, às vezes sintética, às vezes natural, mas ela é prensada com uma resina, num processo geralmente quente e tudo mais, ela fica com o formato, mas até aquele material ganhar a flexibilidade que ele foi projetado para ter, ele precisa se movimentar um pouco. É como uma calça jeans. O Léo colocou o exemplo lá muito legal do tênis, mas você pode ver isso muito mais fácil com um tecido, que no caso é uma calça jeans. Você acabou de sair da loja com uma calça jeans, você veste ela vai te parecer dura, ela vai te parecer ajustada, apertada e tudo mais. Mas na primeira lavagem que você der, você já acaba amolecendo aquela goma que vem de fábrica, que deixa as fibras mais duras. Você acaba rompendo algumas fibras também com o processo de lavagem, que torna o tecido mais macio e tudo mais. Isso tudo acontece também com os componentes do alto-falante. Então, por isso que no relato do Léo, com o Sennheiser CX300 que ele falou, ele percebeu que um lado tinha um grave contido, mais seco, do outro lado tinha um grave um pouco mais presente, um pouco mais extenso. Eu posso afirmar aqui com certeza que o lado que tinha um grave mais contido, mais magro, mais seco e tudo mais, é o lado que não tinha sofrido o amaciamento, e o lado que tinha sofrido o amaciamento é o que tinha maior presença de grave. E você, com esse equipamento de medição, você consegue medir isso especificamente. Você coloca lá, tirou o alto-falante da caixa, faz a medição, ele vai te dar uma frequência de ressonância, como a gente colocou lá no início, né? Hipoteticamente o woofer sugerido pelo fabricante que tenha uma frequência de ressonância de 50 Hz. E a partir do momento que você faz esse amaciamento, com aquela faixa de frequência tocando lá durante, não são nada disso, 300 horas, 200 horas, isso é loucura, isso é maluquice. Mas você coloca lá por algumas horas, né, tomando cuidado de não superaquecer o conjunto elétrico do falante, ou seja, a bobina, de não forçar também a um movimento que exceda a faixa de segurança do deslocamento linear do alto-falante, para que não haja nenhum dano ao conjunto móvel ou até mesmo à bobina. E aí você deixa ele lá por algumas horas tocando aquela determinada faixa de frequência. E quando você tira ele desse estresse, você faz uma nova medição, qual é a primeira coisa que você percebe? A frequência de ressonância baixou consideravelmente. Às vezes chega no ponto em que o fabricante especificou, às vezes chega, você vai medir que 70 Hz, por exemplo, que estava com ele zero, duro, recém tirado da caixa, ele baixa para 50, às vezes não, às vezes fica em 55, 56, isso é uma hipótese, não estou dando um exemplo hipotético, mas é o que eu já vi acontecer algumas vezes. Mas com o passar do tempo, com o uso, ele acaba chegando naquele nível em que o fabricante propôs. Salvo quando é um fabricante maluco desses chineses, que fabrica o alto-falante sem muito critério, não coloca muitas informações, vai meio que na indicação de parâmetros, meio que a bangura, meio que de maneira desordenada. Mas quando você pega um alto-falante sério, como alto-falante da JBL, alto-falantes de outros fabricantes sérios, né? Geralmente ele tende, depois desse período de amaciamento, ele tende a chegar nos parâmetros que foram sugeridos pelo fabricante. Então é isso que acontece, né? Existe o chamado amaciamento, o burn-in de caixas acústicas e de fones? Existe, mas não dessa maneira que as pessoas estão falando, né? O amaciamento é apenas você colocar ele em uso, um uso cotidiano, um uso normal, e a partir do momento que ele vai se movimentando, ele vai se soltando em poucas horas, né? ou num uso normal, cotidiano, em 1, 2 dias de uso, dependendo da frequência com que você usa ou a caixa de som ou o headphone por dia. Em 1, 2 dias ele já está amaciado e nada de ruído rosa. Você pode fazer isso, quer dizer, eu até recomendo que você faça isso com uso normal, ouvindo suas músicas e tal. Você vai perceber de repente o fone meio magrinho, assim que você tira da caixa, bota lá no vidro e tal. Pode perceber, isso é uma coisa que pode acontecer, mas não é nada demais. Isso não quer dizer que o fone é ruim, nem quer dizer que existem milagres, nem nada disso. É mais uma questão
de experimentação. Né? Mas, voltando a dizer, que esse parâmetro você consegue mensurar perfeitamente com o equipamento de medição. Tá ok? Espero que ajude aí vocês. Um abraço e valeu, Léo, pelo vídeo. O vídeo ficou muito bacana. Parabéns.